Olá! Hoje a nossa conversa vai ser uma espécie de introdução à antropologia para quem já se interessa por psicologia. A gente vai mergulhar numa ideia bem radical do antropólogo Joseph Henrich, que é a seguinte: e se quase tudo que a gente acha que sabe sobre a mente humana for, na verdade, baseado num estudo das pessoas psicologicamente mais esquisitas do planeta? Para começar, vou deixar uma pergunta no ar que parece até meio ficção científica, sabe? Mas ela é muito real e vai direto na própria fiação da nossa mente. A cultura em que a gente vive pode, de fato, alterar fisicamente o nosso cérebro? Pois é, existe uma habilidade cultural, algo que muitos de nós fazemos sem nem pensar, que provoca umas mudanças neurológicas, assim, impressionantes. Ela literalmente esculpe o cérebro. Por exemplo, ela especializa uma área inteira só para processar símbolos, e engrossa aquela autoestrada de informação que liga os dois lados do cérebro e chega até a reorganizar o jeito como a gente processa rostos. O resultado é que a gente passa a ter uma visão menos holística e mais analítica, e de quebra ainda melhora a nossa memória para palavras. E essa habilidade tão exótica e poderosa é simplesmente ler. A alfabetização é a prova de que a cultura não é só um software que a gente instala num hardware que vem fixo de fábrica, sabe? Não. A cultura é uma força que entra debaixo da pele e literalmente reconfigura a máquina. E olha, o caso da leitura não é algo isolado. Na verdade, ele aponta para um problema gigantesco na ciência da mente. Pensa comigo. Se a psicologia busca entender a tal da natureza humana de um jeito universal, como é que ela lida com o fato de que a cultura pode nos tornar tão diferentes a ponto de mudar até o nosso cérebro? E aqui a gente chega no centro da questão, resumido em um único número: 96%. O que é isso? Essa é a porcentagem de participantes em estudos de psicologia que vem de um cantinho bem específico do mundo: América do Norte, Europa ou Austrália. Na prática, isso quer dizer que a ciência da mente acabou focando seus estudos em um grupo de pessoas muito incomum. Um grupo que, vamos combinar, não representa nem de perto a população mundial. E essa situação levou os pesquisadores a criarem um acrônimo que, olha, caiu como uma luva: WEIRD, que em inglês, claro, significa estranho, e cada letra representa uma característica. W de Western, ocidental, E de Educated, educado, I de Industrialized, industrializado, R de Rich, rico, e D de Democratic, democrático. Tá bom, mas o quão diferentes são essas mentes weird na prática? Vamos ver agora alguns exemplos que mostram como essa peculiaridade toda se manifesta. Imagina que pedem para alguém completar a frase "eu sou". O que acontece é que, em geral, o pessoal das sociedades weird tende a preencher essa lacuna com atributos e conquistas pessoais. Coisas como "eu sou apaixonado" ou "eu sou um cientista". Já em muitas outras populações, a resposta é bem diferente. As pessoas se descrevem pelos seus relacionamentos, pelos seus papéis sociais, tipo "eu sou mãe" ou "eu sou membro da minha comunidade". Esse foco total no eu individual, sabe? Nesse eu autônomo, em vez de um eu conectado a um grupo, é uma das principais marcas da psicologia weird. E esse padrão aparece no mundo todo. Dá uma olhada nesse mapa do individualismo. Fica bem nítido que as sociedades weird estão lá no extremo do espectro. Outra grande diferença está no estilo de pensar. Pessoas weird tendem a ter um pensamento analítico. Elas olham para um objeto e focam nas propriedades dele, isolando do resto. Já o pensamento holístico, mais comum em outras partes do mundo, foca nas relações entre as coisas e o contexto geral. É aquela velha história, né? A diferença entre ver a árvore e ver a floresta. E, de novo, quando isso é testado, as populações weird se mostram como as que pensam de forma mais analítica, ocupando um extremo de toda a distribuição humana. Ok, mas como é que esse perfil psicológico tão específico surgiu? A explicação não é genética, não. Ela é histórica e cultural. A raiz disso, segundo Heinrich, é uma longa cadeia de eventos históricos. E tudo começou de um jeito não intencional, com o programa de casamento da Igreja na Europa medieval. Primeiro, ela passou a proibir casamentos entre parentes, como primos. Segundo, com o passar dos séculos, isso foi dissolvendo as redes de parentesco, os clãs. E terceiro, sem essa teia de parentes, uma nova psicologia começou a florescer. Uma que valorizava o individualismo e o pensamento analítico, que eram essenciais para navegar num mundo cheio de estranhos. Entender essa perspectiva histórica toda tem implicações bem profundas sobre como a gente se entende hoje em dia. O que nos leva a uma conclusão bem forte, que o próprio Heinrich resume nessa frase.
Ele diz que os livros que hoje se apresentam como sendo sobre psicologia deveriam, na verdade, ser renomeados para algo como a psicologia cultural dos americanos do fim do século XX. A grande questão é que a psicologia, em grande parte, estudou um caso cultural atípico e não um ser humano universal. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem desconfortável. Se a psicologia estudou quase que exclusivamente o grupo mais atípico da humanidade, será que a gente entende mesmo a mente humana? Ou será que a gente entende, na verdade, apenas um dos seus muitos e fascinantes dialetos culturais?